Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho de elipse, né? Então, de acordo com o material de vocês aí, com o livro de vocês, nós temos aí o estudo da elipse, né? E aí nós temos aqui a definição, né? De acordo com o Interley, a elipse é um lugar geométrico, né? Cuja soma das distâncias a dois pontos fixos é uma constante. Né? Para a gente tentar ilustrar isso aí, vou mostrar uma coisa para vocês aqui. Então, ó, tenho um barbante aqui que vai ser a minha constante, né? Antes de eu levar para o digital, vou mostrar o físico. Então, aqui é a minha constante. Aqui considera um extremo, aqui considera o outro extremo. Esse tamanho de barbante aqui eu vou chamar de 2A. Então isso aqui é 2A, tá? E a gente vai marcar esse barbante em cima de dois pontos aqui. A distância entre esses dois pontos imaginários é 2C e 2C menor que 2A. Então esses pontos aqui, ó, vamos tentar marcar eles aqui. Vou mostrar para vocês. Espera aí que vocês não estão vendo ainda não, mas vocês vão ver já já. Então, ó, marquei, né? Você viu que sobrou um pedaço do barbante, porque esses pontos aqui, os 2C, esse aqui é um, né, deles. E esse aqui é o outro. Um é aqui, o outro é aqui na ponta do meu dedo aí. Você viu que sobrou um pedaço do barbante, né? Então, se eu puxar o barbante e esticar, eu tenho uma situação assim, tá vendo? E aí agora vocês observem aí a ilustração no meio digital. Considera que isso aqui vai ser um lápis e com isso aqui eu vou desenhar a minha elipse, né? Então, se vocês observarem, aqui, se vocês observarem, eu tenho exatamente o que eu mostrei para você com a linha, eu tenho agora aqui digital. Tem um lápis aqui, né? Tenho esse ponto aqui, que é o primeiro ponto. Esse ponto aqui, que é o segundo ponto. Eles são os pontos fixos, A e B aqui no caso, né? A distância de A até B eu vou chamar de 2C. E o tamanho desse barbante aqui é 2A. Então, ó, a distância desse ponto fixo até o P, mais a distância de P até B é o barbante todo, não é isso? Não é isso? Então, lembrando que o barbante todo é 2A, então essa distância daqui até aqui, mais essa distância daqui até aqui é 2A. E se eu mudasse para cá? Ó, essa distância daqui até aqui, mais essa distância daqui até aqui, continua sendo o barbante todo. Ah, tá, e se eu mudasse para cá, assim, ó? Essa distância daqui até aqui, mais essa distância daqui até aqui, é o barbante todo, que é 2A. Então, essa distância, essa soma das distâncias é constante. Quando essa soma dessas distâncias é constante, todos esses pontos que têm essa propriedade são pontos que estão na trajetória da elipse. Então eu vou mostrar para vocês, ativar o traço e vou animar. Então todos esses pontos aí é como se eu fosse riscando com o lápis ali no barbante, e aí vai formando essa figura aí que a gente conhece como elipse, né? Qualquer que seja o ponto que esteja sobre essa trajetória que a gente conhece aí, nós estamos conhecendo, a propriedade vai ser a mesma. A distância daqui até esse ponto, somado com a distância desse ponto até aqui, o outro ponto fixo, sempre vai ser igual a 2A. Beleza? Bom, então nós vemos a elipse aí, né? A elipse constituída por dois eixos, esse eixo aqui, ó, que começa do A1 e vai até o A2, a gente chama ele de eixo maior, ele é exatamente do tamanho do barbante.
né, a gente tem esse eixo aqui, ó, que é o eixo menor, que vai do B1 até o B2, né? E aí a gente tem aqui o eixo menor, aqui o eixo maior, né? E aqui a gente tem a distância focal, que é a distância entre os dois pontos fixos, F1 e F2, que lá no nossa ilustração estava A e B, né? Então aqui a gente vai chamar já pelos nomes, né? F1 é o foco 1, F2 é o foco 2, A1, A2, B1 e B2 são os vértices e C é o centro da elipse. Então, aqui a gente já vai destacar os elementos, né? Elementos. Então, ó, elementos. A primeira coisa que a gente vai destacar é o centro. C é o centro. O F1 e o F2 são os focos. O A1, o A2, o B1 e o B2 são os vértices. A gente tem que o segmento, agora o segmento do A1 até o A2 é o eixo maior, né? Então o segmento A1, A2, segmento de reta, a gente chama ele de eixo maior. O segmento de B1 até B2, nós chamamos ele de eixo menor. E o segmento de F1 até F2 nós chamamos de distância focal. Né? A gente tem uma relação, né? A distância exatamente do A1 ao A2 é exatamente o tamanho é igual a 2A. Do eixo menor, o tamanho é igual a 2B. E da distância focal, o tamanho é igual a 2C. Esse ponto centro aqui, ele encontra no ponto médio dos eixos, né? Dos três eixos. Se ele encontra no ponto médio, ele divide os três eixos em duas partes iguais, né? Isso quer dizer que se daqui até aqui é 2B, então quer dizer é B para cada uma, né? Então aqui é o Bzinho e aqui é outro Bzinho, né? Se daqui do F1 até o F2 a distância é 2C, ó, aqui, então quer dizer, cada uma dessas partes, a distância é C, né? Então aqui, ó, a distância é C e aqui a distância é C. Se a distância do A1 até o A2 é igual a 2A, então essa distância aqui do C até o A1, ó, é A, né? Mesma coisa aqui. É o outro A. Beleza, né? A elipse, ela tem uma propriedade que a gente considera uma propriedade bem fundamental dela, que eu vou mostrar para vocês. Vou copiar isso aqui, colar embaixo e vou colar ela bem aqui embaixo, uma outra, só para me mostrar essa propriedade, né? Então a propriedade é a seguinte, vocês viram, eu vou colocar as duas aqui para a gente pegar algumas coisas aqui. Então, ó, eu sei que a elipse,
a distância, opa, peraí, essa distância do F1 até B, B2 até B2 até F2, F2, B2, daqui, aqui, mais daqui, aqui é 2A. Então, se aqui, esse do F1 até C, ó, do F1 até C e do C até o F2 é a mesma coisa, é C para cada lado, só olhar aqui em cima, ó. Vou escrever aqui, então é Czinho aqui. O Bzinho é, né, aqui, essa distância do C até o B2 é Bzinho. Deixa eu melhorar esse Bzinho aqui, tá com uma cara diferente de B, né? Deixa eu pegar ele aqui, apagar ele aqui e descrever de novo. É B, beleza. Então aqui a gente tem um triângulo retângulo, né? Cateto, 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 eles são congruentes. Então aqui é A também. Isso quer dizer que a gente tem um triângulo retângulo aqui, que a gente já tem uma relação trigonométrica aqui, a relação teorema de Pitágoras aqui, né? O A é a hipotenusa, tá aqui, ó. O B e o C são catetos. E aí a relação breve de Pitágoras, né? Só que aplicada a esses números aqui, essas incógnitas, a hipotenusa ao quadrado é sempre igual à soma dos quadrados dos catetos. Opa. Essa é uma relação que a gente usa bastante aqui. Então, aconselho para vocês guardar ela, que a gente vai usar ela bastante aqui.